Em 2019, eu era responsável pelo trabalho de vídeo da igreja, enquanto era líder de igreja. Na época, jurei cumprir bem o meu dever. Depois disso, coloquei meu coração no meu dever. E aprendi o trabalho da igreja com a irmã que era minha parceira. Fiz o melhor que pude para participar de todas as reuniões. E revisava vídeos todos os dias. Minha agenda estava lotada todos os dias. Mas, depois de um tempo, eu me cansei. E, aos poucos, perdi a determinação inicial. Comecei a resistir cada vez mais a uma vida tão agitada. Especialmente quando revisava vídeos. Eu precisava pensar muito e oferecer sugestões para tratar dos problemas que encontrava. Achei isso mentalmente exaustivo e não quis fazê-lo. Depois disso, comecei a ser desleixada enquanto revisava. E, às vezes, reagia após uma revisão superficial. Às vezes, me fingia de cega, onde havia problemas. Pois, caso contrário, teria que encontrar uma solução. Por isso, ficava quieta. Tornei-me mais desleixada em meu dever. O que significava que os vídeos voltavam para ser revisados. Desperdicei muito esforço das pessoas. Eram consequências sérias, mas eu não autorrefletia. Até achava que isso não tinha a ver comigo. Que era porque haviam problemas demais nos vídeos dos outros. Uma vez, tive problemas com um vídeo que precisava de ideias novas. Todos estavam trazendo todos os tipos de ideias, que apenas me deixavam confusa. Era tão cansativo refletir sobre isso, que decidi que eles deveriam ter um plano. Eu deleguei as tarefas com a desculpa de que eu estava acompanhando o trabalho geral, a fim de justificar que não estava supervisionando nem acompanhando as coisas. Mas já que ninguém tinha enfrentado esse tipo de problema antes, eles não entendiam bem alguns princípios e não sabiam como lidar com um trabalho tão complexo. Por causa disso, não houve nenhum progresso e o vídeo acabou engavetado. Se esses problemas práticos não são resolvidos, eles atrasam o trabalho. Sim. A minha parceira, a irmã Liu, viu que estávamos sendo ineficazes e lentos, então nos deu um aviso e nos encorajou a trabalhar mais rápido. Eu me queixei de que ela estava sendo dura demais conosco. E os outros irmãos se juntaram a mim, resistindo aos arranjos dela. Isso deixou a irmã Liu muito constrangida, e ela se tornou cautelosa ao discutir os arranjos de trabalho conosco. Isso resultou em atrasos seguidos, o que impediu o nosso progresso. Normalmente, eu não me importava em adquirir habilidades profissionais, e achava que reunir material de treinamento era trabalhoso demais. Por isso, sempre deixava para a irmã Liu. Às vezes, não participava dos treinamentos com a desculpa de estar ocupada com meu dever. Dessa forma, tornei-me desleixada e preguiçosa em meu dever. Uma vez nem me preparei para uma discussão de trabalho e todos acabaram perdendo tempo. Então, um dia, caí e torci meu tornozelo quando errei um degrau ao descer as escadas. Eu não refleti por que aquilo aconteceu comigo e pensei que poderia descansar, já que meu tornozelo estava machucado. A irmã Liu me expôs e lidou comigo várias vezes, dizendo que eu não assumia um fardo em meu dever, que isso estava atrasando o trabalho da igreja e tendo um impacto negativo sobre os outros. Depois da comunhão dela, eu ficava mais proativa por uns dias e voltava a ser desleixada. Não percebi como era sério esse problema e ficava inventando desculpas, achando que era só preguiçosa, mas que não estava sendo arrogante, não constrangia nem oprimia os outros, por isso não era sério. De qualquer forma, eu tinha calibre e habilidades profissionais, portanto não seria dispensada. E assim, me fingi de surda aos alertas da irmã Liu. E não os levei a sério. Continuei sendo desleixada em meu dever. E até via algumas tarefas como um fardo e um peso. Ser tão desleixada em meu dever significou que muitos dos vídeos precisaram ser refeitos. E só depois de muito tempo puderam ser publicados. Em uma manhã, uma líder superior nos visitou. E disse que nosso dever não tinha nenhum resultado. E que problemas que já tinham sido mencionados continuavam reaparecendo. Perguntou qual era o problema. Também perguntou se éramos capazes de cumprir esse dever. E que se as coisas continuassem assim, seríamos dispensados. Ouvir isso me assustou.
Eu era líder de igreja e comandava o nosso trabalho. Logo, era diretamente responsável por essa bagunça. Tudo isso se devia ao meu desleixo. Pensando nisso, percebi que eu cometi um grande erro. Sim. A líder superior logo descobriu como eu cumpria meu dever e me dispensou. Lidou comigo e me podou, dizendo que a igreja me confiou um trabalho importante, mas que eu não me importei ao ver tantos problemas e dificuldades. Eu só me importava com o meu conforto. Paralisando o progresso dos nossos vídeos durante meses, estava prejudicando o trabalho e carecia de consciência. A igreja tinha me cultivado, mas não me importei com a vontade de Deus. E isso era muito decepcionante. Eu era líder, mas não cumpria bem o meu dever. Eu não estava aprendendo nada e não era digna de ser cultivada. Ela disse que eu seria expulsa se não me arrependesse. As palavras dela foram um golpe muito duro. Minha mente deu branco. E fiquei me perguntando: o que fiz durante todos esses meses? Como as coisas alcançaram esse ponto? Quando ela disse que eu não era digna de ser cultivada, eu me senti como se não tivesse um futuro. Fiquei chateada e sem forças. Me odiei por não valorizar o meu dever. Mas agora era tarde demais. Depois de dispensada, caí num estado negativo de desespero. Senti que todos tinham me enxergado e me rejeitariam como um mau exemplo. E Deus também me detestaria. O que a líder disse quando lidou comigo realmente foi direto ao ponto. Senti como se tivesse sido expulsa. Foram dias muito dolorosos. Então, um dia, li uma passagem das palavras de Deus que me atingiu em cheio. As palavras de Deus dizem: se você é dedicado a Deus e cumpre o seu dever com sinceridade, será que você ainda pode ser negativo quando é tratado e podado? O que deve ser feito se você está negativo? Devemos orar e confiar em Deus, tentar pensar no que Deus exige, refletir sobre em que erramos, que erros cometemos. Nas áreas em que caímos é que devemos voltar a nos erguer. Correto. Pratique o que entendeu, o que está claro para você. Não agrave os seus erros. Não jogue a toalha. Aborde essas coisas de cabeça fria. Ninguém está tornando as coisas difíceis para você. Mesmo que as palavras usadas para lidar e podá-lo sejam duras. Isso acontece porque você fez algo irritante. Violou o princípio sem sequer perceber. Como você poderia não ser tratado em tais circunstâncias? Ser tratado dessa forma serve para ajudá-lo. Isso é amor por você. E se você não entende isso, você é desprovido de senso. Amém. 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 Ao ler as palavras de Deus, lágrimas escorriam pelo meu rosto. A líder estava certa no que disse quando lidou comigo. E eu fui duramente criticada. Porque tudo o que eu fiz tinha sido exasperador. Mas eu não podia desistir de mim. Eu devia refletir sobre por que eu tinha falhado. E devia me arrepender. Essa era a abordagem certa. Sim. Então fiz uma oração, pedindo que Deus me guiasse a refletir sobre esse fracasso. Amém. Amém. Um dia eu ouvi algumas palavras de Deus que expunham e dissecavam falsos líderes, que me ajudaram a me entender um pouco. Falsos líderes não fazem trabalho real, mas sabem como ser um funcionário. Qual é a primeira coisa que fazem quando se tornam líderes? Tentam conquistar as pessoas. Acham que um novo chefe deve causar uma impressão forte. Primeiro fazem coisas para conquistar as pessoas. Introduzem algumas coisas para facilitar a vida das pessoas. Tentam causar uma boa impressão, para mostrar a todos que eles estão em sintonia com as massas. Para que todos os elogiem e digam que são como um pai para eles. Então assumem oficialmente o comando. Eles sentem que agora têm apoio popular e que sua posição é segura. Que é correto e apropriado que desfrutem dos benefícios do status. Seus lemas são: a vida só gira em torno de comida e roupas. Aproveite o prazer do dia, pois a vida é curta.
E beba hoje o vinho de hoje. E preocupe-se amanhã com o amanhã. Eles aproveitam cada dia que passa, se divertem como podem e não pensam no futuro. E consideram menos ainda quais responsabilidades e deveres um líder deve cumprir. Repetem palavras e frases e fazem umas tarefas frívolas como se fossem um trabalho comum. Mas não fazem nenhum trabalho real. Não tentam se aprofundar em problemas reais na igreja a fim de resolvê-los. De que serve fazer esse tipo de trabalho superficial? Isso não é enganoso? Alguma responsabilidade séria pode ser confiada a esse tipo de falso líder? Eles estão alinhados com os princípios e as condições da Casa de Deus para escolher líderes? Não. Essas pessoas nem sequer têm consciência ou razão. São desprovidas de responsabilidade, porém ainda desejam servir como líder. Por que são tão descaradas? Alguns sentem responsabilidade, mas têm calibre baixo e não podem ser líderes. Sem falar do lixo humano que não tem responsabilidade. É ainda menos qualificado para ser líder. Quão preguiçosas são essas pessoas? Elas veem um problema, estão cientes dele, mas o tratam como se não fosse nada. Elas são tão irresponsáveis. Podem ser eloquentes e parecer ter um pouco de calibre. Mas quando surgem vários problemas na igreja, são incapazes de resolvê-los. Não importa há quanto tempo trabalham, os problemas continuam a acumular. Tornam-se relíquias de família que não lhes dizem respeito. Mas esses líderes ainda insistem em coisas frívolas como se fosse natural. E qual é o resultado? Eles não transformam o trabalho da igreja numa confusão, não estragam tudo? Não causam caos e fragmentação na igreja? Esse é o resultado inevitável. Esses falsos líderes indolentes tratam ser líder como uma espécie de posição a ser desfrutada. O dever e o trabalho que deveriam ser feitos por um líder são tratados por eles como uma chateação. No coração, eles transbordam rebeldia em relação ao trabalho da igreja. Peça que fiquem de olho ou descubram problemas no trabalho. Depois os resolvam. E eles ficam relutantes. Esse é o trabalho que os líderes e os obreiros devem fazer. Essa é a sua função. Se você não o faz, se não está disposto a fazê-lo, por que ainda quer ser líder ou obreiro? Você cumpre o seu dever para estar atento à vontade de Deus ou para desfrutar dos benefícios do oficialismo? Não é vergonhoso ser líder porque você deseja ocupar alguma posição oficial? Ninguém tem caráter inferior. Eles não têm dignidade. São sem vergonhas. Amém. Amém. Ler essas palavras de Deus me deixou com muita vergonha. Eu era exatamente esse tipo de líder preguiçoso. Desde o início, eu achava que a pessoa responsável, além de falar com autoridade, ganha a estima dos outros. Por isso, eu trabalhava muito e sofria em nome desse status. Passei uma impressão errada, levando-os a pensar que eu assumiria muita responsabilidade. Quando alcancei essa posição e os outros confiaram em mim, mostrei quem eu era de fato. Comecei a desfrutar da sensação de superioridade do meu status. E quando vi todo esse trabalho e todas essas dificuldades, eu não quis me importar. Achei que era oneroso. Pensei em como aliviar a carga e ter menos preocupações. Eu odiava o cansaço mental que a revisão de vídeos causava. Por isso, só fazia sugestões questionáveis e obriguei os outros a repetir a edição desperdiçando mão de obra. Quando surgiram problemas num vídeo pelo qual eu era responsável, não me esforcei por uma solução. E usei meu status para aplicar truques, fazendo outras pessoas cuidarem disso. E não acompanhei. Isso deixou problemas sem solução e nosso trabalho não progrediu. Inventei várias desculpas para evitar o treinamento de grupo e o repassava quando possível. Também adiei planejamento de trabalho urgente e me enchi de queixas, constrangendo minha parceira. Nosso progresso foi impedido, pois eu não lidava prontamente com o trabalho. Lembrando-me de tudo que eu tinha feito, eu quis bater em mim mesma. Após certo status, eu só queria conforto. E era sempre traiçoeira. Vi o trabalho como brincadeira e não tinha responsabilidade. Eu não resolvia os problemas imediatamente. E ficava indiferente ao ver o trabalho da igreja sofrer. No que minhas ações eram diferentes das dos funcionários do Partido Comunista.
Eles usam todos os tipos de táticas por status e não resolvem os problemas do povo. Só querem comer e beber e usar o seu poder para ganho pessoal. Isso é maligno. Eu era igual a eles. A igreja me deu um trabalho tão importante, mas eu só me importava com conforto carnal. Eu carecia de humanidade. Não fazia trabalho real. Eu negligenciava meu dever, atrasando o trabalho da igreja. Eu era egoísta e vil, e carecia de humanidade. Então vi claramente que coisa preguiçosa e egoísta eu era. Trapaceei pela posição e não fazia trabalho prático. Eu tinha um caráter ruim e não merecia confiança. Eu não tinha moral. Minha dispensa foi a justiça de Deus. Sim. Ao refletir sobre isso, senti uma dor no meu coração. Eu orei. Ó Deus, careço de humanidade. Aceitei esse dever, mas não cumpri meu dever. Isso impediu o trabalho da igreja. Deus, minha dispensa foi a tua justiça. Quero me arrepender e mudar. Por favor, guia-me a me conhecer. Amém. Amém. Em minha reflexão, lembrei-me de como os outros tinham comungado isso comigo. E até me alertado e lidado comigo, mas eu não levei a sério. Achava que ser preocupada com confortos carnais não era um problema. Não estava prejudicando nem constrangendo ninguém, já que eu tinha calibre e conhecia o trabalho. Eu achava que a igreja não me dispensaria por ser preguiçosa. Não percebi que essas eram só minhas noções e imaginações até ler as palavras de Deus. Quem tem problema mais sério, pessoas preguiçosas ou pessoas com pouco calibre? Pessoas preguiçosas. Porque os preguiçosos têm um problema sério? As pessoas de baixo calibre não podem ser líderes, mas podem ser um pouco eficazes num dever que corresponde às suas habilidades. As pessoas preguiçosas não podem fazer nada. Não fazem nada com o calibre. As pessoas preguiçosas não podem fazer nada. Numa palavra, elas são lixo. Elas são inferiores. Não importa quão bom seja o calibre da pessoa preguiçosa, é inútil. São preguiçosas demais. Não fazem o que sabem que devem fazer. Quando sabem que algo é um problema, não buscam uma resolução. Sabem quais adversidades devem sofrer para que o trabalho seja eficaz, mas não estão dispostas a suportar um sofrimento. Como resultado, não ganham verdade e não fazem nenhum trabalho real. Não desejam suportar as adversidades. Só conhecem a ganância por conforto, o prazer da carne, dos momentos de alegria e lazer, da liberdade, o prazer de uma vida relaxada e feliz. Elas não são inúteis? O que mais elas podem fazer? Não há um problema com seu caráter moral? Acho que esse tipo de pessoa está abaixo daqueles de baixo calibre, mas está disposta a pagar um preço. Com base no seu calibre e pontos fortes, as pessoas de calibre baixo têm utilidade. Dê-lhes um trabalho compatível às suas capacidades e elas o farão, permanecerão e se dedicarão a ele. Mas o tipo de pessoa que não faz um trabalho real é incapaz de cumprir o seu dever. E o seu serviço não é de qualidade. Ela é lixo. Não há ninguém pior. O modo como você vê as comissões de Deus é importante. E isso é um assunto muito sério. Se não pode completar o que Deus confiou às pessoas, não está apto a viver em sua presença e deveria ser punido. É ordenado pelo céu que os humanos devem completar as comissões de Deus. Essa é a sua responsabilidade suprema e é tão importante quanto a sua vida. Se você não leva a sério as comissões de Deus, então está traindo a Ele da pior maneira. Nisso você é mais lamentável que Judas. Deve ser amaldiçoado. Amém. Amém. Se Deus não me tivesse revelado assim, eu nunca teria visto o quão sério é ser desleixado e desejar conforto num dever. Sim. Eu nunca tinha levado a sério o problema de ser desleixada. Achava que ser preguiçosa e desleixada não machucava ninguém e que não era grande coisa. Depois de ler as palavras de Deus, percebi que, embora parecesse não prejudicar alguém, não levei a sério o meu dever nem defendi o trabalho da igreja. Isso era uma traição séria a Deus
ainda mais detestável que Judas. Verdade. Eu estremeci ao lembrar de tudo o que tinha feito no meu dever. Eu ignorei a comunhão dos outros muitas vezes, achando que ser superficial não era ruim. Que já que eu conhecia o trabalho e tinha calibre, a igreja não me dispensaria por ser preguiçosa. Eu era tão apática e intransigente que chegava a ser lamentável e eu não fui capaz de ver o perigo disso. Deus disse que odeia pessoas que têm calibre, mas são preguiçosas. Que elas são desprezíveis e têm humanidade pobre e não são dignas da confiança de Deus. Sim. Pessoas que têm calibre mais baixo, mas dispostas a sofrer, são melhores. Elas são genuínas em seu dever. Elas colocam o seu coração nele e são responsáveis. Sim. Eu achava que não era má porque aparentava ter um pouco de calibre. Quando, na verdade, eu não fazia o básico que um ser criado deve fazer em seu dever. Que tipo de humanidade e calibre é esse? Àquela altura havia verdade sobre mim. E entendi por que a líder disse que eu não era digna de ser cultivada. E que eu seria expulsa se não me arrependesse. Com esse tipo de humanidade, sendo preguiçosa e enganosa, sem responsabilidade com meu dever, eu não era digna de confiança e devia ser expulsa. Verdade. Sua comunhão é o alerta também para mim. Eu também me tornei difícil agora que tenho habilidades em meu dever. E às vezes sou desleixada e irresponsável. E não me importo se o trabalho da igreja se atrasa. Acho que não serei dispensada pela igreja por causa das minhas habilidades. Estou enganando a mim e aos outros. Sim. Quando alguém é irresponsável num dever, ele é inútil, não importam os dons e pontos fortes que tenha. Verdade. Eu me senti endividada com Deus quando pensei em todo o tempo que tinha desperdiçado. A partir de agora, só queria buscar a verdade, cumprir o meu dever para satisfazer a Deus. Amém. Amém. Depois, fui designada para o trabalho textual. Havia muito trabalho e cada dia era corrido. Por isso, fiquei me divertindo, a cumprir bem o meu dever e não ceder à carne. Fui capaz de assumir um fardo pelo meu dever. Depois de um tempo, achei que tinha mudado um pouco. Mas quando nossa carga aumentou e algumas dificuldades apareceram, minha natureza voltou a se manifestar. Pensei que era mentalmente cansativo e que deixaria os outros resolverem os problemas. Uma irmã dizia que eu estava sendo superficial e que devia levar o dever a sério. Eu dizia que faria isso e me esforçava por uns dias. Mas então ficava ansiosa quando algo complicado surgia e achava que era cansativo demais lidar com isso. Então deixava como estava. Assim os dias foram se passando. Você não pode cumprir bem um dever se pensar assim. Com certeza. Quando você percebeu que não estava no estado correto? Eu consegui enxergar um pouco quando outra irmã o apontou para mim. 2 irmãs na nossa equipe foram transferidas porque não estavam obtendo bons resultados. E aí tive essa sensação ameaçadora. Eu não estava indo muito melhor do que elas em meu dever. E percebi que todos os outros estavam progredindo mais do que eu. Eu tinha me tornado a pior na equipe. Embora estivesse cumprindo meu dever, me sentia incomodada e temia que seria transferida. Mais tarde, conversei com uma irmã sobre meu estado. E ela disse que não era que eu não tinha calibre, mas eu era desleixada demais. Eu vinha cumprindo esse dever havia um tempo, mas ainda cometia erros básicos. E isso significava um problema de minha atitude com meu dever. O que ela disse despertou alguns sentimentos em mim. Achei que já tinha resolvido cumprir bem o meu dever. Por que então eu ainda abordava desse jeito? Vim para diante de Deus em oração e busca. Um dia li uma passagem das palavras de Deus que me deu uma clareza maior sobre esse meu problema. Algumas pessoas não podem ser bem-sucedidas no seu trabalho, no dever que cumprem. É demais para elas. Elas são incapazes de cumprir as obrigações e responsabilidades que devem cumprir. Elas não são lixo? Podem ser chamadas de pessoas? Com exceção dos simplórios, dos deficientes físicos e mentais, existe alguém que não deve desempenhar as suas funções e cumprir as suas responsabilidades?
Mas esse lixo só quer ser preguiçoso. Não quer responsabilidades. Isso significa que ele não deseja comportar-se corretamente. Deus lhe deu calibre, inteligência e sabedoria. A oportunidade de ser humano. Ainda assim é negligente em seus deveres. E não quer cumprir responsabilidade. Uma pessoa assim está apta a ser chamada de humana? Não importa que trabalho lhe seja dado, seja ele importante ou comum, difícil ou simples. Elas são sempre superficiais e se esquivam do trabalho. Ao surgir problemas, fogem da responsabilidade. São lixo. Lixo inútil. Na sociedade, quem não deve depender de si mesmo para sobreviver? Na idade adulta, as pessoas devem trabalhar e ganhar dinheiro para se sustentar. Ficar em casa lhes deixa desconfortáveis. Seus pais talvez estejam dispostos a apoiá-las, amá-las muito, e não queiram que saiam para sofrer privações. Mas que mentalidade um adulto deve ter? Ele não deve mais sobrecarregar os pais. Já não é mais uma criança. Deve fazer o que os adultos fazem. E fazer o que puder para se sustentar. Não é essa a mentalidade que um adulto deve ter? Quando as pessoas têm essa mentalidade, elas têm senso de responsabilidade. Possuem a razão de uma humanidade normal. Será que o lixo que estamos dissecando possui a razão de uma humanidade normal? Não. Eles querem sempre algo de graça. Nunca querem responsabilidades. Procuram um almoço gratuito. Querem 3 refeições por dia e que alguém os atenda. E comida deliciosa. Sem fazer qualquer trabalho. Não é essa a mentalidade de um parasita? E as pessoas parasitas têm consciência e senso? Têm dignidade? De forma alguma. Todas são lixo aproveitadoras. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que pessoas com consciência investem tudo de si em seu dever. E fazem de tudo pelo seu dever e para serem responsáveis. Aqueles inúteis, por sua vez, que carecem de humanidade normal, nunca estão dispostos a sofrer. E eles só aplicam truques e se viram, sem pensar em suas responsabilidades. Mesmo se Deus lhes dá calibre e uma chance de cumprir um dever, já que não aprendem nada e sempre querem desfrutar de confortos carnais, sem senso de responsabilidade, no fim, eles se tornam inúteis. Sim. Senti que eu era igual a como Deus descreve essas pessoas inúteis. Após minha dispensa, a igreja me permitiu fazer trabalho textual, que foi a chance de me arrepender. Mas eu não soube valorizar isso. E mantive a atitude de imprestável em relação ao meu dever. Estava ciente de que lidava com os problemas desleixadamente, mas eu não quis melhorar. Nem investir tempo e energia para refletir sobre as coisas. Assim, eu não estava progredindo em meu dever. Evitar desconforto físico e perder a chance de ganhar a verdade. É tão lamentável. É sim. Isso também me incomodou bastante. Porque eu fugia de qualquer dificuldade e me escondia de qualquer adversidade. Nos meus devocionais li palavras de Deus, que me deram um entendimento da origem do problema. Vamos assistir a um vídeo. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: Hoje você não crê nas palavras que digo e não presta atenção nelas. Quando chegar o dia de difundir essa obra e você perceber a totalidade dela, você se lamentará e naquele tempo você ficará perplexo. Há bênçãos, mas você não sabe como desfrutá-las. E há a verdade, mas você não a busca. Acaso você não está trazendo desprezo sobre si mesmo? Hoje, embora o próximo passo da obra de Deus ainda esteja por começar, nada há de excepcional no que se refere às demandas feitas a você e ao que se espera que você viva. Há tanta obra e tantas verdades. Elas não são dignas de serem conhecidas por você? O castigo e o julgamento de Deus são incapazes de despertar seu espírito? O castigo e o julgamento de Deus
são incapazes de fazer com que você se odeie? Você se contenta com viver sob a influência de Satanás, em paz e alegria e com um pouco de conforto carnal? Será que você não é a mais baixa de todas as pessoas? Ninguém é mais tolo do que aquelas que contemplaram a salvação, mas não buscam ganhá-la. São pessoas que se empanturram com a carne e se deliciam com Satanás. Você espera que sua fé em Deus não envolva quaisquer desafios ou tribulações, nem a menor dificuldade. Você sempre busca coisas sem valor e não dá valor à vida. Em vez disso, coloca seus pensamentos extravagantes acima da verdade. Você é tão inútil. Você vive como um porco. Que diferença há entre você, porcos e cães? Os que não buscam a verdade e, em vez disso, amam a carne, não são todos bestas? Os mortos sem espírito não são todos cadáveres ambulantes? Quantas palavras foram ditas no meio de vocês? Apenas uma pequena obra foi feita no meio de vocês? Quantas coisas eu providenciei entre vocês? Então, por que você não as ganhou? Do que você pode se queixar? Não é o caso que você não ganhou nada porque está amando demais a carne? E não será porque seus pensamentos são exorbitantes? Não será porque você é estúpido demais? Se você é incapaz de ganhar essas bênçãos, você pode culpar Deus por não salvá-lo? Um covarde como você que sempre busca a carne, você tem um coração, tem um espírito? Você não é uma besta? Eu lhe dou o caminho verdadeiro sem pedir nada em troca, mas você não busca. Você é mesmo alguém que crê em Deus? Eu lhe concedo vida humana real, mas você não busca. No que você se diferencia de um porco ou de um cão? Porcos não buscam a vida do homem. Não buscam ser purificados e não entendem o que é vida. Todo dia, depois de comer sua porção, eles simplesmente dormem. Dei a você o caminho verdadeiro, mas você não o ganhou. Você está de mãos vazias. Você está disposto a continuar nessa vida, na vida de um porco? Qual é o significado de tais pessoas estarem vivas? Sua vida é desprezível e ignóbil. Você vive no meio da imundície e licenciosidade e não busca nenhum objetivo. Acaso sua vida não é a mais ignóbil de todas? Você se atreveria a levantar os olhos para Deus? Se você continuar a experimentar desse modo, o que adquirirá além de nada? O caminho verdadeiro foi dado a você, mas ganhá-lo ou não depende, em última análise, da sua busca pessoal. Amém. Li essa passagem várias vezes. Sempre que lia as palavras bestas, porcos e cães, ignóbil, era como se estivesse levando um tapa no rosto. Perguntei-me, por que realmente acredito em Deus? É só para desfrutar de conforto? Por que tenho buscas tão baixas na vida, mesmo após ler tanto da palavra de Deus? Senti que tinha sido profundamente corrompida por Satanás. Sim. Filosofias satânicas como a vida é apenas comer e vestir-se. Aproveite o dia, pois a vida é curta. E tome hoje todo o seu vinho. Eram palavras pelas quais eu vivia. Conforto e prazeres físicos eram minhas principais buscas. Lembrei-me de como todos os meus colegas estudavam feito loucos antes das provas, mas eu achava que era estressante demais, então saía para relaxar. Achava que devia me tratar bem na vida e desfrutar cada momento sem me preocupar com o amanhã. Meus colegas diziam que eu era muito relaxada e eu achava que era bom viver assim. Eu era feliz todos os dias sem preocupações. Essa era a vida que eu queria.
Eu não mudei essa perspectiva quando ganhei fé e assumi um dever. Quando surgia algo complicado ou difícil, eu achava que era um transtorno e queria evitá-lo. Não queria nenhum desconforto físico. Eu gostava de não fazer nada, de estar livre. Mas o que eu ganhei vivendo desse jeito? Eu não progredi em meu dever e desperdiçava meu caráter e dignidade. Porque eu era irresponsável e impedia o trabalho da igreja. Deus estava enojado e os irmãos aborrecidos. Essas perspectivas satânicas de sobrevivência causam prejuízo. Vivendo assim, eu não tinha integridade, nem dignidade. Era igual a um animal, totalmente ociosa e sem objetivos na vida. Isso era vil. Quando me deparava com dificuldades, a vontade de Deus era que eu usasse essa situação para buscar, entender e ganhar a verdade. Mas eu não valorizei isso. E desperdicei tantas chances de ganhar a verdade. Sua comunhão me lembra deste versículo da Bíblia. A prosperidade dos loucos os destruirá. É pura verdade. É mesmo. As palavras de Deus dizem: a carne do homem é como a cobra. Sua substância é prejudicar sua vida. E quando ela consegue o que quer, você entrega a sua vida. Amém. Pensar em como eu tratei levianamente meu dever, desperdiçando momentos preciosos, me deixou muito agitada e eu não consegui parar de chorar. Senti que devia tanto a Deus. Eu me enchi de remorso. E me arrependi de ter cometido tanto mal. Essas coisas são manchas na minha história de fé em Deus que não podem ser retiradas. E me arrependerei disso. Eu me desprezei do fundo do meu coração. Em lágrimas orei. Deus, eu te decepcionei. Sou crente há anos e nunca busquei a verdade. Só busquei os confortos passageiros da carne. Sou tão depravada. Deus, finalmente vi a essência da carne. E embora possa nunca ser capaz de compensar minhas transgressões, quero me arrepender, buscar a verdade e começar de novo. Amém. Amém. Mais tarde, uma irmã me enviou uma passagem que me mostrou uma senda de prática e entrada. Quando as pessoas têm pensamentos, têm escolhas. Se algo lhes acontece e elas fazem a escolha errada, elas devem dar meia volta e fazer a escolha certa. Não devem insistir em seu erro. Estas são inteligentes. Mas se sabem que fizeram a escolha errada e não dão meia volta, então não amam a verdade. E essas pessoas não querem Deus de verdade. Digamos que você foi desleixado quando fez algo. Tentou ser relapso. E tentou evitar o escrutínio de Deus. Nesses momentos, corra para diante de Deus para orar. E reflita se isso era o correto. Depois reflita. Por que acredito em Deus? Tal desleixo pode passar despercebido. Mas passará para Deus? Além disso, a minha crença em Deus é não ser relapso. É para ser salvo. Eu agir assim não é a expressão de uma humanidade normal. Nem é amado por Deus. Não. Posso ser relapso e fazer o que me apetece no mundo exterior. Mas agora estou na casa de Deus. Estou sob o domínio de Deus. Sob o escrutínio dos olhos de Deus. Sou uma pessoa, devo ter consciência. Não posso fazer o que quero. Devo agir segundo a palavra de Deus. Não devo ser superficial, não posso ser relapso. Então, como devo agir para não ser relapso, para não ser superficial? Devo fazer um esforço. Há pouco eu achei que era difícil demais. Não queria adversidades. Mas agora entendo. Pode ser muito difícil fazer assim, mas é eficaz. E é assim que deve ser feito. Quando você está trabalhando e ainda tem medo de adversidades, em tais momentos é preciso orar a Deus. Ó Deus, sou preguiçoso. Peço que me disciplines. Que me censures para que eu tenha sentimento na minha consciência e senso de vergonha. Não quero ser superficial. Imploro que me guies e me ilumines. Que mostres a minha rebeldia e a minha feiura. Quando você ora assim,
reflete e tenta conhecer a si mesmo. Isso produz um sentimento de arrependimento. E você é capaz de odiar a sua feiura. E o estado no seu coração começa a mudar. E você é capaz de contemplar isso e dizer: por que sou superficial? Por que sempre sou relapso? Agir assim é carecer de consciência. Ainda sou alguém que acredita em Deus? Por que não levo as coisas a sério? Eu não deveria dedicar um pouco mais de tempo e esforço? Não é um grande fardo. É o que eu deveria estar fazendo. Se nem sequer posso fazer isso, estou apto a ser chamado de humano? Como resultado, você faz um juramento. Ó Deus, não sou digno de ti. Estou sem consciência, não tenho humanidade. Desejo arrepender-me. Imploro que me perdoes. Certamente eu mudarei. Sou corrompido demais. Não vivi à imagem do homem. E se eu não me arrepender, gostaria que me punisses. Depois há uma mudança na sua mentalidade e você começa a mudar. Você executa tarefas e deveres de forma diferente. Com menos descuido e superficialidade. Você leva a sério tudo o que faz. Você não fica exausto. E cumprir o seu dever assim é maravilhoso. Você sente paz e alegria. Amém. Amém. As palavras de Deus me mostraram que nossa responsabilidade básica como pessoas é entregar-nos ao nosso dever. Não importa quão difícil seja, se é simples ou complicado. Devemos cumprir nossas responsabilidades e fazer isso com seriedade. Devemos fazer tudo o que podemos. Essa é a atitude correta em relação ao dever. Verdade. As palavras de Deus também apontam uma senda de prática para nós. Quando percebemos que queremos ser traiçoeiros, devemos aceitar o escrutínio de Deus e orar. Ao ponderar as palavras de Deus, pude sentir sua compreensão e compaixão pelos humanos. Ele é tão claro sobre essas sendas de prática e entrada, para que possamos viver uma semelhança humana. Sim. Após entender a vontade de Deus, eu fiz uma oração e renunciei à carne. Uma vez, quando me deparei de novo com um problema difícil e senti o impulso de ser superficial, eu fiz uma oração. Deus, estou pensando em ser escorregadia em meu dever, mas não é assim que desejo abordá-lo. Por favor, guia-me a renunciar à carne e a praticar a verdade. Amém. Amém. Depois de orar, lembrei-me de que, embora outras pessoas possam não ver que sou traiçoeira, Deus vê. Ele vê se estou praticando a verdade ou se sigo a carne. Então, aquietei meu coração para considerar isso. E, sem perceber, alguns princípios se tornaram claros. O problema foi resolvido. Graças a Deus. Graças Essa é a uma Deus. abordagem muito boa. Sim. Após praticar assim algumas vezes, eu me senti calma no meu coração. E que era um ótimo jeito de cumprir meu dever. Além disso, o pânico que tive de ser transferida do meu dever desapareceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Ser capaz de mudar foi a salvação de Deus para mim. E eu despertei aos poucos por meio do julgamento e do sustento das palavras de Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.